Eu gostava muito de aprender coisas. Esses jogos de estratégia, por exemplo, ele tem um texto muito bem elaborado, que você tem que entender o texto para aprender algo. E minha mãe, ela tinha um dicionário de inglês, colocava no dicionário e tentava, aprender, entender o que está sendo dito nos diálogos dos jogos. Ninguém vai fazer nada por você. Chegar um dia, joga nesse time aqui, toma essa camisa, toma esse salário, ninguém vai fazer isso por você. Bom, eu nasci numa cidadezinha pequena aqui de São Paulo, São Caetano do Sul. Acho que a minha história está muito atrelada à minha infância. Acho que eu ainda tenho um pouquinho daquele Felipe antigo, bem pequenininho e tal. E eu sempre tive uma infância bem humilde, um pouco difícil. Minha mãe, uma mulher bem batalhadora, ela cuidava de 4 crianças, né, comigo, né, então 3 irmãos. A gente não tinha muito recurso, então era muito difícil minha mãe me dar um videogame. E iniciou numa lan house, não tem muito disso hoje em dia, mas era aquelas lan house não de computador, aquelas de videogame. Na rua de baixo da minha casa tinha uma lan house lá. Eu nunca esqueço do primeiro dia que eu pisei lá. Pra mim era algo completamente novo, mágico. Acho que a primeira impressão que eu tive era que eu estava entrando numa outra realidade. Eu acho que muita gente partilha disso. Paixão pelos jogos é porque você pode sair um pouco do que você vive no seu dia a dia. Quando a gente ficou adulto, 18 anos, 19, ainda estava começando a galgar essas coisas, né? Eu gostava muito de aprender coisas. Então, eu lembro que esses jogos de estratégia, por exemplo, ele tem um texto muito bem elaborado, que você tem que entender o texto para aprender algo. E minha mãe, ela tinha um dicionário de inglês. Aí eu ficava, pegava lá, colocava no dicionário e tentava, aprender, entender o que está sendo dito nos diálogos dos jogos. Então, eu usava esse tempo para fazer isso também, eu gostava. Até a fase adulta, que foi quando, na minha época, começou a dar o boom, né, de outros segmentos, outros jogos aparecerem, eu não tinha essa vontade, mas depois foi só começando a crescer. Eu sempre tive essa vontade, claro, depois que eu cheguei na fase adulta e começou a ter esse boom, né, de esporte, campeonatos, acho que depois que eu comecei a vislumbrar isso, eu comecei a ter aquela vontade de, queria estar nisso. Só que aí você sabe, né, sou da década de 90, infelizmente, ou felizmente, que eu acho também, que eu acho que gera um pouco de caráter, eu tinha que trabalhar para ter minhas coisas, ajudar minha família e tudo mais. Então, eu não conseguia conciliar, eu tentei, mas era impossível conciliar o trabalho com o jogo. Eu trabalhava num ramo onde você tinha que conversar muito, digitar muito, escrever muito, então às vezes eu chegava só muito exausto, eu não queria só desligar meu cérebro, não queria falar com ninguém, e aí é difícil você estar nesse meio, principalmente no estilo de jogo que eu mais gosto, que é MOBA. A relação é literalmente o cerne. Se você não tiver uma boa relação, você não tem um bom time. Não tendo um bom time, você não tem campeonato, você não ganha. Essa foi a principal barreira, assim, pra mim. Eu acho que tem muita pessoa que não me entende. Tem gente que acha que eu faço o que eu faço hoje em dia porque preciso. Acho que as pessoas não entendem que eu só faço isso porque eu amo. Eu só faço isso porque é o meu sonho. Desde criança. É isso que me move, todos os dias. Que eu sempre sonhei com isso. Eu acho que o Mundial de Honor of Kings é o ápice que um jogador de MOBA Mobile pode ter de experiência, tanto profissionalmente quanto como fã. Porque é tudo bonito. Acho que foi o momento mais importante da minha vida. Eu tentei bastante entrar no cenário, de todas as formas, e eu tava meio que desanimado comigo mesmo. Falei, será que eu, com 28 já, será que dá ainda? Será que dá? Passa isso pela cabeça. Quando chegou 2020 veio a pandemia, eu fiquei de home office, então eu poderia me dedicar mais. Aí eu fiz o teste comigo mesmo. Falei, vamos ver quanto tempo eu consigo me manter no topo. E depois que passou um pouco da pandemia, naquele mesmo ano a gente voltou a trabalhar, pra mim era insustentável, eu não conseguia mais ficar no trabalho. Depois que eu vi que realmente que eu conseguia ter gás ainda, com o tempo, sem estresse, sem coisas na minha cabeça, eu conseguia desempenhar, eu resolvi continuar. Vai ficar meio batido, mas era como se fosse a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu fui pra China, foi a melhor viagem que eu tive. Como player, como fã, era incrível ver as pessoas, o quanto que eles são apaixonados, o quanto que eles querem aquilo, ver, consumir, jogar, era incrível. É GG da Alpha 7, se Deus é por nós, ninguém contra nós. Alpha 7, vitória contra Star Wars!
Tem uma coisa meio clichê que eu acho que acontece um pouco. Tem pessoas que se espelham na gente. E eu acho que eu tenho uma responsabilidade. Eu não acho que sejam muitas, mas eu acho que aquele único cara que ele olha pra mim, ele fala, pô, quero ser igual a ele, quero fazer igual a ele, quero jogar igual a ele, quero, pô, ter uma postura. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade com essa pessoa. Pelo choque, eu acho que eu tenho que me manter, sabe, do meu jeito. Acho que o choque, ele representa a continuação de um bom trabalho. Não tem nada a ver comigo, é claro que o campeonato vai estar aqui ou não, sem eu, mas eu estar nele, estar participando dele, é como se fosse uma continuação de um bom trabalho. Eu acho muito bom o jeito que o choque ele vai se moldando. No início ele era um pouco mais cadenciado, né? Ele era bem mais padrão, né? Tipo, palco, isso, aquilo e tal. Não tinha tanta liberdade que tem hoje em dia, né? Eu acho que conforme o tempo foi passando, eu sinto que o choque ele meio que tá atrelado no meu jeito, né? Aquele cara de 2023 e aquele choque de 2023, eles não são mais o mesmo. Eles foram se moldando. E eu sinto que o choque ele tem um pouco disso. Assim como eu, que eu era um cara bem mais cabeça dura, mais denso. Acho que o choque ele foi se desprendendo, ele foi se moldando, ele foi ficando mais leve. Acho que a maior motivação que eu tenho atualmente, eu acho que é meu time. Realmente gosto bastante deles. Eu sinto que eles merecem mais. É por eles, assim, sabe? Eu faço. Quem tá falando com vocês não é o Fex, é o Felipe Ricardo de Lima. Eu tenho atualmente 33 anos e eu espero que isso de alguma forma ajude vocês e mostre um pouco mais do cara que tá todo dia vivendo o sonho dele. Eu sou feliz. Eu sou realmente bem feliz. Claro que às vezes eu pareço ser carrancudo, tô estressado, tá? Mas eu sou feliz com o que aconteceu na minha vida. Quando você tem um sonho e você quer muito aquilo, se você não correr atrás, você não tentar, você nunca vai conseguir. Não pode passar pela sua cabeça isso. Porque, sendo bem sincero, ninguém vai te dar nada. Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai chegar um dia, ó, joga nesse time aqui, toma essa camisa, toma esse salário. Ninguém vai fazer isso por você. A vida não é um mar de rosas, não é um arco-íris. Então, se isso te ajudar de alguma forma e você sentir que isso te motivou, tamo junto.